Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje nós vamos continuar o nosso trabalho com a parte geral do direito civil. Vamos dar continuidade trabalhando e abordando o artigo 5º do Código Civil. Sem perder tempo, hoje vamos falar de emancipação. Vou dividir a tela, mas antes eu preciso mostrar onde nós estamos. Vamos nos situar. Pois bem, o Código Civil está aberto. O que é que nós já estudamos até aqui? Nós já entendemos que o direcionamento do código é para todo e qualquer ser humano, pelo simples fato de ser humano, independente de qualquer elemento diferenciador, se negro, se branco, independente do gênero, sexo, sexualidade, cor, credo, independente de qualquer elemento, se gordo, se magro, se alto, se baixo, o Código Civil, o artigo 1º fala que todo indivíduo é capaz. Significa dizer que o sujeito possui capacidade de direito. Nasceu, já tem. A teoria adotada no Brasil é a teoria natalista moderada. Por quê? O artigo 2º fala que a personalidade começa com o nascimento com vida. Nascer com vida no ordenamento jurídico brasileiro, respirou, adquiriu personalidade. Mas é moderada por quê? Porque, desde a concepção, resguarda, põe a salvo os direitos do nascituro, e isso nós já trabalhamos. Nós entendemos que quando o sujeito faz 18 anos, ele adquire, via de regra, tá? Capacidade civil plena. Significa dizer que ele já tem a capacidade de direito, que todo ser humano tem, porque não existe incapacidade de direito, e possui a capacidade de fato, capacidade de ação, capacidade de exercício. Depois nós trabalhamos que o artigo 3º fala das causas de incapacidade absoluta. Isso porque, quando o sujeito nasce, adquire personalidade jurídica, tem capacidade de direito, até adquirir 18 anos, nós temos um lapso temporal. Do 0 aos 16, o sujeito ele é relativamente incapaz. Todo ato praticado é nulo, precisa ser representado, precisa de um tutor. O ato não produz efeito. Agora, a partir do momento que o sujeito completa 16 anos, até os 18, ele é considerado, de acordo com o inciso 1 do artigo 4º, relativamente incapaz. E você já viu, de outros encontros, que o sujeito relativamente incapaz, o ato não é nulo, o ato é anulável. Significa dizer que pode produzir efeito. O sujeito não precisa de um representante, mas o ato precisa ser assistido. Ele precisa, então, de um curador. Agora, nós temos outras causas de incapacidade relativa, e nós já vimos isso. Olha que coisa legal, no nosso último encontro. São relativo incapazes. Os maiores de 16 e menores de 18, nós já vimos. Os erros habituais e viciados em tóxico. E nós anotamos que isso daqui está atrelado a um estado patológico, é doença, tá? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, e os pródigos. Perfeito? O parágrafo único ainda fala do índio, que será regulado por legislação especial, que nós vamos tratar hoje, e ainda fala que das causas de emancipação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós falaremos sobre emancipação, e depois vamos falar, em outro momento, sobre o silvícola, sobre o índio, tá? No ordenamento jurídico. Qual é a situação do índio no que se refere à capacidade? Como é que o ordenamento jurídico vai olhar e observar o índio? Tá bom? Então, bora lá, sem perder tempo, a tela está dividida. Vamos aqui, de maneira agora pausada, emancipação. Pois bem, nós já fizemos toda essa introdução para poder guiar você aqui. É interessante que no seu caderno foi dito que o sujeito adquire capacidade civil plena, via de regra, olha a regra, quando o sujeito completa 18 anos. Agora, nós temos situações em que o legislador entendeu que é possível você antecipar a capacidade de exercício do indivíduo. Nestas situações de antecipação da capacidade de exercício, nós chamamos isso de emancipação. Então, vamos botar conceito. São situações em que se antecipa a capacidade de fato.
Capacidade de exercício. Ricardo, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o sujeito, via de regra, só poderia formalizar sozinho, sem necessidade de ser assistido, sem necessidade de um curador, praticar um contrato de compra e venda a partir dos 18 anos, porque ele já tem a capacidade de fato e a capacidade de direito. Agora, nas hipóteses que o legislador entendeu que você pode antecipar, o ordenamento jurídico entendeu que tão somente nestas hipóteses o indivíduo já possui capacidade de fato. Aqui cabe, antes da gente entender quais são as hipóteses legais, colocar aqui primeiro uma observação e uma dica. É uma dica de ouro. A primeira observação é o seguinte, que nesse tipo de situação, a capacidade ela é adquirida antes da idade legal. Então, coloque isso, ó. É adquirida antes da idade legal. Pronto, estamos caminhando. Qual é a dica de ouro? A dica de ouro é o seguinte: todas as hipóteses de emancipação só serão possíveis a partir dos 16 anos. Então você vai colocar, quando o sujeito ele é absolutamente incapaz, doutrina majoritária entende que não é possível conceder ou emancipar o indivíduo. Porque o ordenamento jurídico entendeu que aquele sujeito, naquele estado, naquela situação, ainda não possui maturidade suficiente, cognição suficiente, não tem uma experiência de vida suficiente para que possa exercitar o seu direito sozinho. Significa, então, que todo ato praticado é nulo, ele precisa ser um representado. Tá bom? Então, qual é a dica de ouro? Só se fala em emancipação aos relativos incapazes. Perfeito? Só se fala de emancipação à relativa incapacidade. Agora, vamos lá. Você deve estar querendo saber quais são as espécies. Espécies de emancipação. E antes de ir para o código, eu preciso falar para você e estruturar as três hipóteses, A, B, C. As três hipóteses de emancipação que existem no ordenamento jurídico. A primeira hipótese de emancipação é a chamada emancipação voluntária. Emancipação voluntária significa dizer que os pais do incapaz, do relativo incapaz, eles voluntariamente, eles decidem acerca da emancipação do filho. Tá bom? É interessante a gente falar na emancipação voluntária, que eu acabei botando aqui, deixa eu ver aqui. A emancipação voluntária é importante a gente observar o seguinte. Primeira observação. É concedido pelos pais, por ambos. Quem tem um poder de voto maior? O homem ou a mulher? Não existe. Na verdade, nós já trabalhamos que o artigo 5º, inciso 1, diz que homens e mulheres são iguais. Perfeito? Nós já dissemos que o indivíduo, quando possui capacidade, é para todo ser humano, independente de qualquer elemento diferenciador. Então, significa dizer que ambos os genitores, ambos os pais, pai e mãe, homem e mulher, se for o caso, tá? Não existe o poder de voto. A mulher, a mãe, não tem um voto maior do que o filho, um poder de decisão maior do que o pai, assim como o pai não tem um poder de decisão maior do que a mãe. Ambos podem conceder a emancipação voluntária. Agora, é direito? É uma pergunta bacana. É direito do incapaz? É direito do incapaz? A resposta para isso é não. Olha que coisa legal. Não. Pelo menos via de regra, não. Isso faz parte do poder familiar. Significa dizer que os pais, a depender da situação, exemplo,
O filho passa no vestibular, vai começar uma faculdade, tem 17 anos, está numa cidade sozinho. Imagine um indivíduo desse, morando sozinho, já começou a vida acadêmica dele, mas precisa assinar um contrato de aluguel, precisa formalizar contratos de compra e venda, fazer a matrícula. Se o sujeito não for emancipado nesta situação, ele precisaria, para todo ato, ser assistido. Esta é uma excelente situação em que o sujeito pode, por concessão voluntária dos pais, a primeira hipótese, vamos enaltecer, a primeira espécie é emancipação voluntária, tá bom? Olha que coisa legal. Uma outra pergunta. Digamos que os pais concedam a emancipação do filho. E os pais representam os filhos. Perfeito? Se os filhos cometerem algum dano, é de responsabilidade dos pais arcar com o patrimônio, enquanto eles não adquirirem a capacidade de fato, a capacidade civil plena. Tá? Agora, o indivíduo, quando é emancipado, será que o dever de indenizar ele é englobado? E a resposta para isso é não. Eu vou botar aqui, ó, que segundo os tribunais superiores, nós temos jurisprudência nesse sentido, segundo o STF, STJ também se manifesta assim. A emancipação não engloba o dever de indenizar. Não engloba o dever de indenizar. Significa dizer que o sujeito voluntariamente emancipado, sujeito emancipado, ele, se cometer um ato ilícito, se cometer um dano, isso não vai englobar o seu dever de indenizar. Os pais ainda podem, numa situação real, ainda podem ser responsabilizados. Perfeito? Será que pode ser revogado? Uma vez emancipado, é possível a revogação? E a resposta para isso é, via de regra, também não. O ato ele é irrevogável. Eu emancipei, agora desisti, me arrependi. Meu filho agora está fazendo contrato à torta e à direita. Vou voltar atrás. É irrevogável. Lógico, salvo se tiver alguma causa de nulidade ou anulabilidade. Aqui só a título de observação, porque nesta matéria ainda vamos trabalhar. Observação, artigos 166 e 171 do Código Civil. Fala das causas em que o negócio jurídico, que o ato jurídico, ele é nulo e que o negócio jurídico, ele é anulável. Tá bom? Vale a pena a gente passar o olho, apesar de que nós ainda vamos trabalhar com estes dois artigos, só estamos no início. Vamos lá. A segunda hipótese de emancipação, ela é chamada de emancipação judicial. Pense aqui comigo, ó. Digamos que o sujeito ele necessite e os pais não queiram conceder. Ou vamos pensar em uma hipótese de litígio maior. O pai quer conceder e a mãe não quer conceder. Se eu falei para vocês que nenhum se sobrepõe o poder sobre o outro, como é que a gente vai dirimir, decidir essa decisão? Existe a possibilidade do poder judiciário se manifestar. E é isso que fala a emancipação judicial. Ela é formalizada, bora anotar isso. Aqui, deixa eu descer aqui. Ela é formalizada por intermédio de sentença judicial. Então, existe um conflito formado, o poder judiciário se manifesta. Tá legal? Quais são as duas hipóteses de emancipação? Primeira, voluntária. Não é nenhuma situação. Os pais decidem em função, claro que tem que ser justificado, bora botar isso. Observação. É necessário a necessidade. Perfeito? É necessário a necessidade. Significa dizer que, tentando atender o superior interesse
do indivíduo, você formaliza a emancipação. A judicial é quando tiver um conflito e as partes podem decidir, o magistrado pode, o juízo pode se manifestar no sentido de conceder por intermédio de decisão judicial. A outra hipótese são as hipóteses chamadas de hipóteses legais. Legal, tá bom? E nós temos quatro, perdão, de hipóteses legais, tá? E aí eu vou pegar aqui o Código Civil e vamos abrir aqui agora. Olha que coisa legal. Código Civil, artigo 5º. Fala lá o artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos, você já sabe, o sujeito faz 18, adquire capacidade civil plena, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, ele já tem capacidade de direito, adquire agora capacidade de fato. Agora, olha que coisa interessante. Cessará para os menores a incapacidade, e nós temos aqui algumas situações. Bora botar aqui? A nossa estrutura é melhor. Tá bom? Perceba que nós colocamos a voluntária lá em cima, tá? Vou colocar aqui o Código Civil novamente. Vamos lá. Artigo 5º. Vamos lá. Primeira hipótese. Pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial, não precisa de homologação judicial, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, tem 16 anos, você já sabe, o sujeito pode convencionar, os pais podem convencionar, no sentido de permitir que o sujeito seja emancipado. Agora, nós temos outras 4 hipóteses de emancipação. Legal agora, tá bom? Bora botar aqui e vamos começar a nossa primeira hipótese. Nossa primeira hipótese é pelo casamento. Casamento. E olha que coisa legal. Em relação ao casamento. O sujeito, quando casa, o sujeito automaticamente adquire capacidade civil plena. Por opção legislativa. Entende-se que o sujeito que casou já possui condição e maturidade para poder conduzir a sua própria vida sem necessitar de uma outra pessoa praticando atos por ele, assistindo pelo menos. O que é interessante a gente botar aqui? Ó? A primeira observação. Olha a nossa primeira observação no que se refere ao casamento. Primeiro, se o sujeito ficar viúvo, será que a viuvez retorna a incapacidade? É a primeira pergunta. O sujeito ficou viúvo, casou com 16, perdeu o marido, perdeu a esposa logo após. Será que o estado de viuvez faz retornar a incapacidade? A resposta para isso é não e não. Bora botar em caixa alta. Não, não retorna. Uma outra observação é que atualmente nós já temos legislação específica no sentido de proibir a concessão do Poder Judiciário para emancipação por intermédio de casamento quando o indivíduo tem menos de 16 anos. Eu falo porque em um momento, na história recente do nosso país, acontecia do Poder Judiciário se manifestar no sentido de autorizar que o indivíduo absolutamente incapaz formalizasse o casamento e automaticamente se emancipasse. Isso hoje é verdade. Perfeito? Nós temos uma terceira hipótese, que é a hipótese do emprego público. Emprego público. Então, vamos pensar aqui comigo. O sujeito passa com 17 anos em um concurso público. Já na minha fala, você já percebe que tem algo errado. A própria doutrina já se manifesta nesse sentido, nesta hipótese. E na segunda, na terceira também, que eu vou falar daqui a pouquinho. Por quê? Eu desconheço um edital que tenha idade mínima menor do que 18 anos.
Ninguém hoje em dia faz concurso público abaixo de 18 anos. Então, isso daqui é letra morta, praticamente, da lei. Mas digamos que, hipoteticamente, o sujeito faça com 16 anos de idade uma prova de concurso. O sujeito é aprovado na prova de concurso. Pergunta 1. Esse sujeito está emancipado? O sujeito foi nomeado. O sujeito já está emancipado? O sujeito tomou posse. Já está emancipado? Não. O sujeito tomando posse, o sujeito sendo nomeado, o sujeito passando no concurso, ele ainda não é emancipado. Porque olha a hipótese do inciso 3, pelo exercício de emprego público. Pelo efetivo, bora sublinhar isso aqui é o mais importante. Efetivo exercício de emprego público. O sujeito começou a trabalhar, a partir daquele momento, ele já é emancipado. Enquanto ele ainda não iniciar, o sujeito ainda não é emancipado. Perfeito? Nós temos uma terceira hipótese, colação de grau. Olha que coisa legal. O indivíduo passa com 16 anos na faculdade de Direito. Está emancipado? Não, não. Nós estamos falando também de efetiva colação de grau, de término da graduação. Se o sujeito fechar a graduação com 16, 17 anos, aí sim considera-se automaticamente, entenda, ó, aqui nós estamos vendo causas automáticas. O sujeito colou grau, automaticamente ele já é considerado como emancipado. Perfeito? Não é necessário concessão de nenhum dos pais. A nossa última hipótese, essa daqui é muito polêmica. É o sujeito, a gente vai reduzir, eu vou ler daqui a pouco, que possui economia própria. Economia própria. Bora ver o que é que fala a última hipótese de emancipação? Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, perceba, sabe o que é que a doutrina fala aqui? O sujeito que consegue se sustentar. Desde que, em função deles, o menor de 16 anos completos tenha economia própria. Olha que coisa interessante. O sujeito tem 16 anos, 17 anos, ele já se sustenta. Ele já trabalha, ele já possui carteira assinada, o sujeito já é um profissional liberal, já tem um negócio estabelecido, já ganha dinheiro com a internet. Esse indivíduo, se ele já está estabelecido, se ele se autossustenta, se ele já sabe sobreviver, eu gosto dessa dica. Observação. Consegue sobreviver sozinho. Essa é a essência do inciso 5. Então, olha que coisa legal. Perguntinha de prova. Nas minhas provas, geralmente, essa é a 37ª questão da prova. Herdar empresa emancipa? Pense aqui comigo. O sujeito tem uma empresa que vale bilhões. Mark Zuckerberg tem um filho, ele morre. O Facebook vale bilhões. Ele tem outros ativos atrelados ao Facebook. O Instagram é um deles. Pergunto para você: a morte do pai e a herança para o filho faz com que ele emancipe automaticamente? A resposta para isso é não. Herdar a empresa não emancipa. Isso é muito legal. Nós estamos falando, olha porque a dica é de ouro. Vamos só botar a resposta aqui para ninguém se perder. Não. Nope. Não. Estamos pensando em hipóteses em que o indivíduo consegue sobreviver sozinho. Agora venha comigo, bora ver o que nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos pensando nas hipóteses de emancipação. Situações em que se antecipa a capacidade de exercício. Ela é adquirida antes da idade legal. Perfeito? Olha quais são as espécies. Voluntária, judicial ou legal. Voluntária, feita por ambos os pais, a depender do contexto fático em concreto. Judicial, quando existe alguma situação de conflito e o magistrado se manifesta no sentido de emancipar o sujeito. E legal, são hipóteses previstas na lei. Casamento, efetivo exercício público, colação de grau e pelo
o sujeito que possui economia própria, consegue sobreviver sozinho, é aquele sujeito que tem um estabelecimento civil ou comercial ou tem relação de emprego. Eu quero aqui agora finalizar o nosso encontro e agradecer a você pelo prazer que é essa administração. Fortíssimo abraço, Deus te abençoe, um beijo, tamo junto.